Olá, estamos aqui para mais um devocional Dia a Dia com a Palavra, dia 10 de junho. Vamos ler aqui Provérbios, capítulo 12, verso 18. Diz assim: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Você já foi afetado por alguma dessas atitudes? Aqui temos a primeira, que adoece, e a segunda, que cura. Mas vamos refletir no contrário também? Como temos nos comportado com nossa espada, que é a língua? Tem sido usada para curar ou para ferir? Às vezes, nos achamos no direito, nos achamos no direito de falar coisas que simplesmente não cabem naquele momento, em dado momento, mas mesmo assim falamos. Porém, o que queremos que nos façam, devemos fazer nós também. Ah, queridas, que sejamos fonte de saúde, de cura para as pessoas ao nosso redor. Sim, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas precisamos saber usá-lo. Me lembro de esse versículo ser marcado para mim em um tempo que eu estava procurando palavras a respeito de saúde. E eu falei, puxa, eu quero ver na Bíblia o que que fala a respeito de saúde. E me chamou muita atenção como até o que falamos pode adoecer ou curar. Olha, queridas, nós não temos o poder sobre a língua dos outros. Não temos poder sobre o que vão falar ao nosso respeito, mas sobre o que nós falamos, nós temos poder. A língua, que a Bíblia fala, é um órgão tão pequenininho no nosso corpo, mas pode incendiar uma floresta. É algo muito sério. E principalmente que nós já até refletimos sobre isto aqui. Muitas vezes estamos no direito, queridas. Sim, estamos com razão, mas olha só, a língua dos sábios é saúde. Saber o tempo certo de falar, isso pode mudar tudo, tudo. E eu digo por experiência própria. Ah, eu digo por experiência própria. Como eu sei que falar na hora errada causa dano. Como também sei que falar na hora certa traz cura. Quantas quantas vezes que eu vi o Senhor, o Espírito Santo falando para mim assim, sabe? Lá no coração, fica quietinha agora, por um momento. Não precisa falar agora. Aguarde, espere. E ali, quando eu conseguia esperar, quando eu conseguia ali, de fato, ouvir a voz do Espírito Santo e cumprir, esperava o momento certo. Ai, como parece assim, sabe, aquela coisa que encaixa perfeitamente. E aí vem e traz alegria, traz paz, sabe, queridas? Nós sabemos que Deus, Ele nos deu mesmo o poder de decisão. Só que, lembra lá a fruta que Adão e Eva comeram? A fruta não foi do livre-arbítrio. Eles tiveram acesso ao livre-arbítrio antes de comer, quando decidiram que ia comer. O problema é o que eles fizeram depois.
com acesso ao conhecimento do bem e do mal. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente sente ali o Espírito Santo. Não fala, não fala agora, espera um pouquinho. Mas por a gente estar na razão, a gente fala, não, mas eu tenho razão, eu estou na minha razão, eu estou na minha razão. Acho que daí veio aquela frase que a gente fala, né? Prefiro ter paz do que ter razão. E sim, muitas das vezes, na maioria das vezes é melhor ter paz. Porque o ter razão às vezes pode nos custar muito caro. E aí depois pode ser tarde demais para se arrepender, porque, como falamos aqui, né? A palavra falada não volta atrás. Aí nos resta o quê? Pedir perdão, nos humilharmos, tentarmos ali solucionar, ajeitar, né? Aí é incrível, porque a gente não usou a palavra para curar, ferimos, mas depois a gente tem que usar as mesmas palavras para poder também conseguir curar aquilo que nós ferimos. Então é melhor que a gente já antecipe, né? Antecipe e use as palavras para a cura, para trazer saúde, né? Ao invés de trazer a cura, trazer saúde, sabe? Porque a saúde é prevenção, né? A cura já é uma solução para o problema. Ali nós preferimos com certeza a prevenção, né? Não ter que passar pela dor, não ter que passar pela enfermidade. Então, se nós sentimos isto a nosso respeito, por que não nos empenharmos para que possamos fazer isso também com as pessoas ao nosso redor? Termos, termos boas palavras para elas. Não é enganar, não é palavra de engano, porque palavra de engano, querida, também mata. Palavra de engano, de falsidade, de mentira. Não estou falando para você enganar ninguém de forma alguma, mentir, mas ter palavras que levantam, palavras que levam alegria ao ambiente, que levam Jesus ao ambiente. E se no momento não for apropriado, que a palavra seja contida em nós. Eu recebo essa instrução e eu preciso desta instrução, como eu já falei aqui, né? A gente às vezes tem o dom da palavra, e esse ter o dom da palavra a gente acaba falando além da conta, e muitas vezes no momento errado. Ah, queridos, é muito, muito ruim. Então eu recebo esta palavra para minha vida. Até para a gente ter, eu falo que minha saúde melhorou quando eu percebi essa palavra e vi que eu precisava ajustar mais a minha língua. Como de fato a vida muda, a gente fica leve, porque a gente vê que não tem necessidade de falar sempre, porque a gente tem um Deus que nos justifica, que peleja por nós, que vai à nossa frente e que resolve os problemas impossíveis. E a gente percebe que a gente não precisa falar tanto, né? Eu ainda tenho pedido, Senhor, ainda preciso acertar mais aqui esse nível aqui, porque colocar mais no prumo, né? Esta língua, porque eu sinto que ainda preciso falar somente o necessário, né? Aquela plaquinha que tem nos ônibus, fale ao motorista somente o indispensável, porque vai falar na hora errada para ver o que que dá se não dá um acidente, né? Então a gente não quer isso, né? A gente quer que todos cheguem em casa em segurança no ônibus. E eu não estou falando sobre ônibus em si. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração, querida. Vamos orar. Senhor, unja os nossos lábios. Não podemos te louvar com eles e maldizer ao nosso próximo com os mesmos lábios. Purifica-nos, Senhor, que haja em nós fonte de vida para curar os feridos através de nossas palavras. Amém. Amém, querida. Deus abençoe tua vida. Obrigada por estar aqui em mais um devocional. Que esta palavra fique no seu coração, no teu coração, que você seja fortalecida, abençoada. Compartilhe com alguém se você sentir à vontade no seu coração. Pode compartilhar.
E quiser colocar nos comentários pedidos de oração, compartilhar testemunhos, falar sobre o devocional, fique à vontade também. Estamos aqui para compartilharmos o amor de Deus e recebermos mais dele para a nossa vida. Amém? Nos encontramos amanhã no próximo devocional. Um grande abraço.